Bom, agora acho que eu tô no Instagram certo. Eu tava no outro Instagram. Vamos ver agora se dá certo. Vamos receber hoje então James Walker, conselheiro da seccional da OAB do Rio de Janeiro e presidente da Anacrim. Vamos ver se ele chega aí agora. Ver se foi o Instagram certo. Ele está dizendo que eu não estou aparecendo ao vivo. Isso aconteceu outro dia, hein? Nos ouvindo aqui. Tô ao vivo sim. Sempre, né? Sempre o. Isso está acontecendo, hein? Ele diz que não está aparecendo o meu Instagram como ao vivo. O Zé Eduardo e Cecília, o James está dizendo que o meu Instagram não está ao vivo. E eles estão aqui. Vê de novo lá. Esperando o James Walker, que está dizendo que não está aparecendo para ele o ao vivo no Instagram. É. E eu estou aguardando aqui ele. Deixa eu ver aqui. Isso aconteceu. Também teve problema no do Iedo. James Walker. ADV. Aqui ele. Aê! Rapaz, que dificuldade! É, Meu eu amigo. estava aqui outro dia. Esse negócio é muito louco, porque outro dia eu fui fazer com o Iedo Ferreira, Aham, um militante histórico do movimento negro, e uhum. ele tem 84 anos, 85. Ele foi fazer a primeira live, foi verdadeiro, foi a primeira live que ele fez, tive que chamar o filho dele, a filha, e aí nós fizemos um Instagram para ele. E aí, quando entrou o Instagram, aqui aparecia tudo escuro. Eu disse, mas você que está com a câmera virada aí. Eu disse, não, está funcionando. E todo mundo vendo ele no escuro. Aí ela fez o seguinte, derrubamos aqui, e ela entrou no Instagram dela lá, e eu fui pro dela. Aí apareceu tudo lindo. Quer dizer, não tem explicação, porque não estava a câmera invertida, estava tudo funcionando do jeito que tem que ser, e mistérios dessa tecnologia nova. Eu quero dizer que está aqui uma grande admiradora sua, que é a minha secretária da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, da OAB do Rio de Janeiro, que é a doutora Cecília Couto. Foi uma das primeiras a entrar aqui. Disse, não, que é da Anacrim. Também doutor Zé Eduardo, ex-presidente lá da OAB de Porto Seguro. Está sempre aqui. Vai entrar muita gente aí, porque eu tenho certeza
que está tendo muita posicionado aqui. A gente vive de live em live. Mas então, James Walker, presidente da Anacrim, advogado festejado, escritório muito celebrado na área de direito penal, professor, e meu colega conselheiro da OAB do Rio de Janeiro. Bem, a nossa proposta de hoje é a pergunta: o que dizer para os jovens advogados que falam em defesa das vítimas de racismo no Brasil? Eu tenho feito essa pergunta, a mesma, aos grandes criminalistas, meus amigos, que inclusive me deferiram um prêmio muito importante que eu recebi lá na ENAC, né, um tempo atrás, e das mãos de James Walker e do Chediad também, na abertura de um excelente evento que você organizou. O Márcio Chagas aqui, ex-ministro da Igualdade Racial, figura lendária do PT de Minas Gerais, né, que organizou a CPI. Então, o enfoque no direito penal e o enfoque no direito de dano moral tem sido uma das vertentes que, a meu juízo, a advocacia na área da questão racial precisa avançar muito. E eu sou um fã desses fantásticos advogados criminalistas como você, que conseguem, em 3 dias, jogar lá um habeas corpus na mão do ministro, tal, e a gente vê as ordens de soltura, enquanto os outros advogados normais, né, ficam aí rodando, né, naqueles habeas corpus que tem que transitar em vários anos, né, a defesa das vítimas presas, normalmente vítimas pretas do racismo, da acusação do racismo estrutural, que emplacam diferentemente. Você, como um especialista da área, vai poder falar disso, falar das suas como professor que para esses jovens advogados, e falar também das suas impressões do racismo, já que a gente está hoje trabalhando muito nessa questão. Quer dizer, está sendo ouvido aqueles que trabalham sempre na questão do racismo. Por favor, James. Humberto, eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer a esse gentil e generoso convite para poder conversar contigo e as pessoas que te acompanham no Instagram. Eu mesmo tenho te acompanhado em algumas lives. Você realmente é o ícone de uma bandeira de defesa dessa causa extraordinária, a causa que é cara a todos nós e a toda a sociedade brasileira, que é a causa da igualdade e do racismo. E você muito bem colocou, um racismo estrutural que tem que ser combatido e tem que ser lembrado todos os dias nesse país. Esse é um convite que me toca muito profundamente. Eu gostaria de agradecer não só o teu convite, mas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos emprestando um pouco do seu tempo para falar de um assunto que foge um pouco do lugar, dos debates meramente jurídicos, para entrar numa seara que é muito mais cara a nós do que o debate jurídico-social. Você fez algumas provocações na sua fala, eu botei aqui 2 delas, e você faz especialmente 2 provocações. Eu queria ter a oportunidade de falar disso aqui. Os jovens vítimas de preconceito racial. É uma questão histórica, e essa questão dos jovens vítimas de preconceito racial, ela tem, nesse momento, nessa quadra que nós estamos experimentando na sociedade brasileira, tem produzido algo que é absolutamente abominável do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista político e especialmente do ponto de vista criminal, que é
a necropolítica de extermínio da juventude negra brasileira. Existe, sim, uma necropolítica. Se nós pegarmos qualquer referência histórica, ou mesmo uma referência filosófica daquilo Se que é. fosse necessário esses documentos para comprovar que ele fez, então. De qualquer referência histórica, ou qualquer referência filosófica do que é a prisão, nós vamos ver que a prisão, através do direito penal, tem sido um instrumento de segregação social. A prisão e o direito penal têm sido utilizados para controle e separação de classes e, dentro das classes, como um instrumento de segregação racial. Ora, nós sabemos que há uma juventude muito interessada no direito, estudante do direito, que desenvolve pesquisa no direito, e dentro dessa juventude nós temos uma gama muito grande de estudantes negros que, nesse momento, ficam perdidos, sem saber para que caminho se dirigir, qual o caminho possível dentro da advocacia criminal. Então, dentro da sua pergunta inicial, jovens vítimas de preconceito racial, a primeira questão fundamental é não calar. É não calar jamais. Todo tipo de violência ou todo tipo de preconceito racial deve ser combatido e deve ser levado às últimas consequências de persecução, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, ou seja, a reparação civil e a reparação criminal. Portanto, o jovem advogado, ou mesmo o jovem que não é advogado, mas que sofreu um preconceito de natureza racial, um preconceito pela sua cor, pela sua etnia, deve, de toda forma, noticiar esse fato às autoridades e não deixar que isso seja um fator de esquecimento, não deixar que isso seja, sobretudo, um fator de impunidade. Talvez cada um de nós tenha uma parcela de culpa nesse estado de coisas que se instalou no Brasil, para nós estarmos ainda no século XXI discutindo uma questão que já deveria ter sido parte tão somente de um passado vergonhoso da nossa sociedade, entende, Humberto? Nós temos, sim, que a todo tempo levar ao conhecimento das autoridades, denunciar e empreender medidas. Agora, James, que medidas? Isso é que as pessoas querem saber. Que medidas? Em primeiro lugar, nós temos duas figuras típicas aí, possíveis, nesse contexto criminal. A primeira figura é aquela que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a chamada injúria racial. A segunda figura típica é aquela descrita lá, que é o próprio racismo, a 716 de 89. Então, nós temos duas figuras típicas descrevendo condutas distintas, mas de matérias que são afeitas, que são conexas. Uma descreve a injúria racial, e a outra descreve o racismo propriamente dito. Injúria racial, descrita lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E o racismo, na Lei 7716, artigo, de 89, o artigo 20 descreve a pena, lá no final da lei, a lei é uma lei muito curtinha, lá no artigo 20. Nos dois casos, nós temos penas aí variando de 1 a 3 anos de reclusão, sendo que na lei do racismo nós temos questões outras, no parágrafo 2º do artigo 20, que levam a pena para 2 a 5 anos. O fato é que o racismo é um crime, sobretudo, inafiançável e imprescritível, diferentemente do que acontece com a injúria racial. E o que o jovem advogado deve fazer diante dessas questões? Primeiro, deve ir à delegacia. Não deve baixar a cabeça para essa postura imposta pela sociedade de subjugar, primeiro, a advocacia. Segundo, a advocacia criminal. Terceiro, a condição de raça, de cor, de quem quer que seja. O advogado tem que trabalhar com altivez. Por isso, Roberto, por isso a importância de organismos como a comissão que você preside na OAB, por isso a importância de mecanismos de defesa estrutural dessa questão. Nós estamos instituindo agora, faz
plano de expansão institucional da ANACRIM, da Associação Nacional da Advocacia Criminal, uma comissão nacional da advocacia negra. Ou seja, jovens advogados negros assumindo a direção de uma comissão de âmbito nacional para gerar essa interlocução com outras comissões e com outras instituições, no sentido exatamente de aproximar ideias, pessoas e, sobretudo, aproximar a perspectiva defensiva dessa bandeira. E lutar isoladamente, às vezes eu observo, Humberto, não é uma crítica, é uma constatação. Eu vejo em você o bastião de uma luta, uma liderança incontestável, uma liderança nesse segmento. Às vezes eu vejo você lutando sozinho. Quantas vezes eu já te lá no Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, que, aliás, é o primeiro parêntese da conversa de hoje. O primeiro parêntese, nós colegas de conselho na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Quantos colegas negros nós temos no conselho? Eu acho que não chega a 10 em 160, né? Nós temos talvez aí de 7 a 8% no máximo. No máximo. Isso não, eu digo numericamente deve ter uns 10. Uns 10 em 160 conselheiros. Você vê que se fossem 16, seria 10%. Isso aí deve estar entre 7%, 7,5%. O que eu quero apertar e chamar a atenção é exatamente isso. Por que pessoas como Humberto lutam de forma tão isolada, lutam tão divorciada de outros movimentos? Por exemplo, por que o movimento da mulher, que é um movimento sério, não se une a esse movimento? Porque nós estamos falando assumindo. As pessoas falhou aqui para mim. Tá me ouvindo agora? Entendi, era o que você falou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo deu uma falhada aí, mas vamos lá, vamos prosseguir. Por que movimentos não se unem num quadro mais forte, mais complexo, para debater de forma segmentada, essas causas e essas defesas? A Sulamita está dizendo que o áudio está ruim. Vou tentar aqui uma reconexão. Vamos tentar. Eu vou botar aqui o meu. Mas o dos dois ou só o dele, Sulamita? Estão me ouvindo agora? O áudio está indo agora? Alô, eu estou ouvindo bem. Botei também o fone aqui. Tá me ouvindo, Humberto? O pessoal está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá. Portanto, eu entendo que nós temos que estabelecer que as lutas das minorias não podem ser lutas isoladas. As lutas das minorias têm que ser lutas unificadas. Daí a importância de nós gerarmos essa aproximação através de quê? De instituições, através de pessoas com a sua bandeira, que se aproximem cada vez mais das instituições e façam essa interconexão com instituições que são sérias e estão dispostas, efetivamente, a trabalhar essas bandeiras. Então, deixa eu interromper você para já fazer um atalho da proposta. Nós vamos, então, fazer a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, que eu presido, a Comissão Estadual da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e a ANACRIM farão, em data a ser combinada, um grande webinar sobre essa proposta. Dificuldades da advocacia criminal dos jovens advogados que vão defender aqueles que são vítimas, né, de racismo. Porque as vítimas de racismo não são só aquelas que são que têm que ir lá se defender de uma acusação racista, mas também aquelas, e isso é a grande maioria, daqueles jovens que estão lá sem fazer nada, passam lá e constantemente acabam
Tem vários exemplos aí, acusados de crimes que eles sequer estavam lá, e que nós tivemos vários casos aí aqui no Rio, um monte de pessoas negras, jovens, estavam passando naquele lugar e que foram acusados de terem praticado o crime e que não estavam sequer naquela localidade. Depois, um trabalho danado de valorosos advogados, advogados modestos, não são advogados, e que acabam soltando, mas ele tem que provar que ele não estava lá. E você viu vários casos que o menino apareceu filmado lá em outro lugar, aquele outro muito famoso que ficou preso aí várias vezes. O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar a DPF 462, que era a descriminalização do crime de desacato, e por 9-2 o Supremo não aceitou essa DPF do Conselho Federal da OAB. Entendeu que o crime de desacato ele é crime, e o crime de desacato, se você cuspir a um método policial, o policial achar que aquilo foi desrespeitoso a ele, está no chão, cuspiu lá, não viu que ele estava lá, ele te prende, não tem direito de defesa, a condenação é com base apenas na palavra do policial, e o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que eu sou diretor, ingressou com o amigo da corte, uma série de advogados novos, jovens, colegas do meu filho, Eduardo Adame, que trabalha lá com o Daniel Sarmento, eles fizeram um amigo da corte, que eu fui lá sustentar, agora correndo, no meio da pandemia, aqui, trancado, esse negócio de fazer vídeo para mandar lá para sustentação no telefone, e o impacto desse crime de desacato na população negra é muito superior do que a população branca. 93% na intervenção dos crimes de desacato na intervenção federal foram de pessoas negras. E com um tipo penal absurdamente aberto, né? E que pode ser qualquer coisa. Você passou, olhou para o cara não gostou, está me desacatando, e que é a porta de entrada do sistema penal, porque quando ele tiver qualquer outra coisa, ele não é mais réu primário, ele já não tem mais sursi, e o Supremo ingressou com isso. Então eu queria convidar a Anacrim para fazer a discussão disso, talvez a gente repensar a ação. Essa ação 462 foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. Inclusive, eu estou muito feliz porque o meu filho acabou de me mandar um artigo dele, Eduardo Adame, com o Wallace Cobo, que é um advogado jovem fantástico aí desse grupo da UERJ, e que publicaram um artigo no Jota. Eu queria, Wallace, que você comentasse isso também e que fizesse um direcionamento para os advogados que estão lá em defesa desses acusados e que muitas vezes acabam muito sozinhos, né? Você tem toda a razão. Mas o movimento tem se juntado, ele tem, passou agora aqui o Ronaldo Golevski, que é ex-vereador, é da comunidade judaica, ele diz assim, mas os negros têm que fazer que nem os judeus, que estão todos juntos. Os negros são muito diversos, tem muitas, são muito diferentes. Eles atuam em consonância, mas tem muitas especificidades. Agora mesmo, tivemos aí um ato da Coalizão por Direitos Negros, que reuniu mais de 850 entidades no Brasil inteiro em defesa do João Pedro, que morreu assassinado lá em São Gonçalo. Então, primeiro, essa proposta, queria que você prosseguisse na sua análise e a gente vê que tipo de ações que a gente possa fazer para ajudar a advocacia. É que também há muitos movimentos que eles se dedicam mais ao racismo em si e à denúncia. E a minha tem sido uma advocacia que tem se especializado em fazer amigos da corte das causas raciais no Supremo Tribunal Federal. Essa que sempre foi a minha pegada aí. Mas tem uma advocacia jovem fantástica surgindo aí. Você tocou em pontos fundamentais, Adame. Você falou o seguinte, você fez essa colocação, que algum espectador aí do movimento judaico te propôs em algum momento, Adame, você tem que juntar o movimento negro. Aí você disse assim, Adame,
que os negros são muito diversos, né? Não é como os judeus, são muito diversos. Eu concordo. Que também são, eu brigo pra caramba. Tá certo, não, tá certo. A realidade humana ela é muito plural, tá? Até aí tudo bem. O que nós temos que unir, Adame, de forma definitiva, o que nós temos que empreender todo o nosso esforço nesse sentido é para unir não os negros do Brasil. Isso seria muito difícil, porque é reunir cidadãos do Brasil. O que nós temos que unir para a defesa institucional e uma defesa legal são os advogados negros. Aí você veio para o campo da especificidade. Veja, eu vou pegar a Anacrim como exemplo. A Anacrim tem estatutariamente uma disposição que impõe que toda a Anacrim estadual, hoje nós estamos em 18 estados da federação, toda a Anacrim estadual tem que ter obrigatoriamente uma comissão da mulher criminalista. Veja, essa é uma causa, é uma bandeira que se levanta de forma muito verdadeira, muito legítima e que nós instituímos por força estatutária. Por que não nós incluirmos no nosso estatuto também que toda a Anacrim deve ter uma comissão da jovem advocacia negra? Por que não? Para congregar os colegas advogados para uma defesa que seja uma defesa específica, uma defesa direcionada primeiro, às questões raciais, exclusivamente às questões raciais. Segundo, a dar suporte a essa jovem advocacia que você se referia, que é uma advocacia simples, é uma advocacia muito incipiente, as pessoas começando, muito no começo, não sabem para que lado correr. Você mencionou, inclusive, o seguinte, como é que advogados como você e tal conseguem levar um habeas corpus em 3 dias ao Supremo? Isso é uma questão, não tem nenhum favorecimento. Não, é mágica. Também não é mágica, não é mágica. É mágica que eu digo o seguinte, é preparado artesanalmente. Eu conheço alguns, eu sou um fantástico admirador desses super advogados que começam a fazer essas coisas. E sou mesmo. Siga. Eu não sou um desses super advogados, mas... Você está nesse grupinho, sim. É um elogio seu. Agora, veja, o que acontece é gestão do exercício da advocacia, só isso, é gestão. Veja, vamos traçar um paralelo. Um advogado em início de carreira, com uma advocacia ainda muito simples, mas igualmente artesanal, e um advogado já estabilizado há muito tempo. Então, estou fazendo aqui um paralelo. Um advogado já estabilizado, com uma carreira sólida de muitos anos, com uma advocacia mais estruturada. Esse advogado, ele impetra um habeas corpus, lembrando que habeas corpus não é recurso, é uma ação, né? Então, ele impetra essa ação, e os dois impetram essa ação, os dois impetram o habeas corpus, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, e um impetra o habeas corpus, porque todo o habeas corpus hoje no Supremo ele é eletrônico, um impetra aqui do Rio de Janeiro o habeas corpus e fica aguardando ele entrar lá numa lista de processamento e vai ficar numa lista de processamento. Agora, o advogado que já tem uma advocacia mais estruturada, ele impetra esse habeas corpus e já tem alguém na antessala do ministro esperando para pegar esse habeas corpus, pegar o número que ele tomou de forma eletrônica e já com ele absolutamente físico, impresso, levar a cópia para o ministro para despachar com o ministro. É diferente. Requer, pela via própria, que seja recebido pelo ministro, e qualquer advogado pode fazer isso. Mas veja, Humberto, nós estamos falando de questões que demandam muito tempo, dinheiro, possibilidade. Um advogado está em início de carreira, ele não tem muitas vezes acesso, ele não tem como comprar uma passagem para Brasília, se hospedar, porque, veja, não existe o agendamento imediato. Se o habeas corpus é muito urgente, você agenda hoje, cedo, ou para o final do dia, ou para o dia seguinte, quando você diz que tem urgência, e eles atendem medidas de urgência, e aí é recebido no dia seguinte já está com ele para despachar. É muito diferente. Então, não existe mágica nem favorecimento. Existe, sim, uma gestão do exercício da advocacia, que essa advocacia mais incipiente, mais jovem, mais simples, não tem como fazer, por questões práticas mesmo, sabe? Por questões de estrutura. Então, essa estrutura que permite que advogados façam isso. Por exemplo, você pega um amigo nosso que você teve aqui numa live há poucos dias, o Cacai, que é muito meu amigo, muito teu amigo, teu, né, colega de universidade e tudo mais. Nosso amigo, Cacai, ele já está
ele já está em Brasília, então se ele impetra um habeas corpus, ele já tem acesso, ele faz uma ligação, o ministro já recebe e ele vai despachar o ministro. Agora, quem não tem esse acesso... Você viu que voltaram a circular as fotos dele andando de bermuda lá no sábado, que ele foi pegar um papel qualquer lá, e a foto dele eu mandei para ele, ó, voltou sua foto aqui. Ele disse, ué, de bermudão lá, né? De vez em quando ficam circulando novamente, como se fosse um demérito para ele. Muito pelo contrário. Primeiro, isso é verdade para ele. Segundo, é uma façanha que a existência dos 150 anos do Supremo, 100 anos do Supremo, ninguém fez isso, só ele, né? Só o Cacá andou do caminho. Eu acho que é um feito que entra para a biografia dele. Não é algo que se faça corriqueiramente, mas entra para... Quanto a esses habeas corpus que são processados mais rapidamente, não há nenhum tipo de favorecimento, não há mágica. Há sim uma gestão do exercício da advocacia. Gestão. Que quem tem mais possibilidade de agendar, marcar, estar lá presente. Às vezes o advogado está aqui no Rio. Quantas vezes eu tenho um correspondente, que no caso é um correspondente que nós já citamos aqui, lá em Brasília, que faz a minha gestão lá. E quando eu tenho que ir, eu vou pessoalmente, eu já impetro aqui, eu já estou lá. Eu já peço para a minha equipe impetrar aqui, eu já estou lá aguardando. Então, tudo isso é muito importante. Agora, fora isso, voltando para a questão da jovem advocacia, que tem que se mobilizar, quando nós falamos da advocacia exercida por jovens advogados negros, nós temos aí, Adão, uma série de dificuldades. Dificuldades essas que são impostas pelo sistema perverso, um sistema social e um sistema de justiça criminal muito perverso, que faz com que o direito penal seja usado justamente para gerar uma série de entraves para a advocacia criminal e, do outro lado, gerar uma série de possibilidades de exclusão social dessa juventude negra. A juventude negra, veja, quais seriam os instrumentos? Quais seriam os instrumentos num Estado democrático, ou um Estado supostamente democrático, de segregação de uma juventude, aspas, indesejável? Uma juventude que, no conceito neoliberal, né, nessa lógica neoliberal que nós vivemos, um conceito de pessoas que estão, por exemplo, alijadas do mercado do consumo, pessoas que não interessam à cadeia de consumo brasileira. O interesse dos detentores do capital e renda, qual é? Alijar essas pessoas. Quem não é interessante ao mercado, quem não é interessante ao consumo brasileiro, elas são simplesmente alijadas. E qual seria a forma? Você poderia, então, num Estado não democrático, matar essas pessoas, seria a barbárie. Nós não estamos vendo, pelo menos, um Estado de barbárie. A outra forma é prender essas mais pessoas. Mais ou menos. No campo da favela, nas periferias, das comunidades mais pobres, é isso que, inclusive, a DPF 635, que o ministro Fachin deferiu eliminar, ela relata esses números de absoluta barbárie, uma guerra de matança com os números de genocídio da juventude negra. Deixa eu só introduzir duas coisas e você prossegue. Eu queria primeiro dizer isso daí, a gente vai combinar esse evento. Queria colocar na quinta-feira o conselheiro federal Rony Preus. Hein? Preus. Rony Preus, conselheiro federal por Pernambuco, e é o presidente da ESA, Escola Superior de Advocacia Nacional, fez uma proposta. E foi presidente da OAB Pernambuco. Ele fez a proposta de fazer 30% de cotas para negros em todas as chapas das OABs, do sistema OAB. Então, nós vamos pegar esses jovens advogados que estão na ANACRIM, vamos pegar os jovens advogados que estão na Comissão da Verdade da Escravidão, que também está em 18 seccionais, em 3 anos de gestão, nós conseguimos colocar a comissão em 18 seccionais. Depois eu vou ver se as 9 seccionais que estão faltando, de uma e de outra, são as mesmas. E aí vamos ter que fazer um trabalho lá. E colocar esse trabalho, não só de pressão, nos conselheiros federais para essa medida, como também fazer esse trabalho da jovem advocacia. Acho que isso é muito interessante e talvez propor
um serviço de acompanhamento que poderia ser de um escritório da Anacrim em Brasília, um correspondente, em que os jovens advogados do Brasil inteiro pudessem, via Anacrim, acessar lá de uma forma barata para essa gestão local no Supremo Tribunal Federal. O que você acha da proposta? É interessantíssimo, eu acho interessantíssimo. E o que eu acho fundamental, que você acabou de dizer, é, em primeiro lugar, e eu acho que a mais longa caminhada se inicia com o primeiro passo é essa aproximação institucional entre a sua comissão, que é uma comissão de representatividade nacional e que é uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, com uma comissão que nós estamos criando da Anacrim para aproximar, porque aí você vai aproximar, veja, a ideia do sistema OAB, que carrega essa bandeira há muito tempo da tua comissão, com a ideia do exercício de defesa da advocacia criminal, que é muito mais depurado, aí, muito mais específico, para que os advogados criminais possam estar na linha de frente de defesa de qualquer violação da tua e do exercício profissional deles. Porque o que... Olha, dois cidadãos são os mais violados no exercício da advocacia. Quais são? A mulher. A mulher no exercício da advocacia criminal. Então, a mulher criminalista, ela chega na delegacia e já começa a perguntar quem é o advogado? Porque ninguém quer crer que existe uma advogada. Segundo, se ela for uma mulher de boa apresentação, uma mulher bonita, uma mulher elegante, já vem o segundo preconceito. A senhora é advogada do bandido? A senhora? Já vem aquela coisa... Então, a primeira... Advogada de bandido. Exatamente. O primeiro indivíduo, o primeiro cidadão discriminado na advocacia criminal é a mulher. O segundo é o negro. O negro, quando se apresenta numa delegacia, num presídio, como advogado de alguém, já é motivo de algum tipo de piada, de alguma colocação maldosa, maliciosa. O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com estratégia. Nós temos que trabalhar com muita inteligência. E estratégia, sobretudo estratégia. Pegar uma bandeira que já está hasteada, que é a da tua comissão, que é nacional da OAB, fazer com que os advogados, a jovem advocacia negra do Brasil, através da Anacrim, se aproxime para criar um campo de defesa, um escudo de proteção a esse exercício. Vou chamar também a ANAN, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, que é presidida por um jovem advogado de São Paulo, o doutor Estevão, que esteve aqui no encontro estadual das Comissões da Verdade e da Escravidão, que, olha só, juntou 21, aquela mesona que você fez lá naquele encontro do EBAC, eu consegui fazer com 26, que foi o maior feito da história da advocacia de OAB. Só 26 negros com cargos de dirigentes de OAB. Isso foi um feito histórico. E disseram assim, essa mesa não existe. Nós botamos lá as carinhas pretas todas, né, desde a Ivone Caetano, Silvia Cerqueira, até jovens advogados. Inclusive aqui no interior, é uma coisa que a gente está fazendo através da minha vice-presidente, que é a Flávia Ribeiro, que também é vice-presidente da comissão da OAB Mulher. Está trabalhando lá com a Rebeca Servais e a Marisa Gaudi, que é uma jovem advogada que vem surpreendendo e dizendo assim, olha, a OAB está trabalhando sim, mas eu noto que a gente tem que chamar, inclusive nas subseções, porque nas subseções os advogados têm essa dificuldade de gestão aí, desde lá da subseção até mesmo no tribunal, quanto mais no Supremo. Eu acho uma ótima ideia. E aí, é uma excelente ideia. E aí eu volto a uma questão inicial da nossa conversa, que está instalado no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, mas isso fica mais evidente, fica mais latente no estado do Rio de Janeiro, sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, que está instalada uma necropolítica. E essa necropolítica de segurança pública, essa necropolítica tem um alvo principal. O alvo principal é, sim, a juventude negra. Porque é uma juventude que tem, historicamente, sido abandonada pelas políticas públicas. E isso vem agora com uma sinalização muito forte do governo federal, na medida em que, por exemplo, nós temos alguém ocupando um cargo de alto escalão no governo federal que nega a escravidão no Brasil. Nós temos pessoas
que trabalham em altos escalões do governo federal e dizem que a escravidão é uma ficção, como dizem também que não existiu o Holocausto, enfim, acreditam em terra plana. São questões que fazem com que essa luta seja uma luta, primeiro, mais difícil e que, do outro lado, as questões que estão afetando diuturnamente essa jovem população negra do Brasil, que sempre esteve marginalizada pelas políticas, hoje não se tem mais, Humberto, políticas inclusivas no Brasil. Você vê que o último ato do ex-ministro da Educação foi justamente cortar o sistema de cotas. Foi um ato abominável, um ato que repercutiu internacionalmente. O Brasil precisa de um sistema de cotas para tentar diminuir um equívoco histórico que a todos nos envergonha. Portanto, fazer isso, relegar a política de cotas, significa mais uma grande covardia histórica brasileira. Mas nós estamos recebendo comandos diários, vindos de cima para baixo, verticalizados pelo governo federal. Isso tem se disseminado nos estados, isso tem repercutido e reverberado em muitas políticas. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o atual governador ele sufragou, ele legitimou uma necropolítica de segurança pública, que ninguém esqueça que logo após o discurso de posse, o governador do Rio de Janeiro disse que os criminosos, qualquer criminoso numa favela, ele falou, foram palavras ditas por ele, recebia um tiro na cabecinha. Um tiro na cabecinha. E ele usou esse termo, criminosos nas favelas. Deixa eu só fazer o registro aqui da importância da sua presença aqui, que está exatamente sendo saudada aqui pelo conselheiro federal Antônio Fabrício Gonçalves, presidente da Comissão Nacional de Direito Social, ex-presidente da OAB de Minas, e que me ligou para dizer que estaria aqui só por conta da sua presença. Mas ele veio na do Adelson também, semana passada. É uma comissão que trabalha muito próxima, que é o Antônio Fabrício Gonçalves, que tem uma importante... foi presidente da OAB de Minas, que nós vamos ter nas próximas eleições. Essa que é boa, a doutora Adela Mônica, ela é 2 vezes vice-presidente de Minas Gerais. Será que ela vem para a presidência? É uma mulher negra que vai vir para... Eu não sei o que eles vão fazer, mas vai botar a Adela Mônica pela 3ª vez na vice-presidência. Duvido que ela não venha. E olha só, uma mulher negra presidente da OAB de Minas Gerais, vai ser uma revolução, né? Também acho. Minas Gerais é um estado que tem essa tradição, né? É uma tradição de liderança nas questões políticas. Minas Gerais é um celeiro de grandes cabeças, sobretudo no campo político. Eu acho que Minas Gerais tem o direito e merece largar na frente das outras seccionais. Quero mandar Quem é o delegado da Anacrim lá em Minas Gerais? Você lembra? O presidente... É presidente da Anacrim, É o Bruno Freitas, um jovem advogado, está fazendo um trabalho brilhante com advogados do quilate de Lúcio Adolfo e tantos outros. Estão fazendo um trabalho muito bacana, instituir uma biblioteca para advocacia criminal, que não havia uma biblioteca disponível, uma biblioteca gratuita para as pessoas trabalharem as questões acadêmicas, pesquisa científica. Então, é tudo com muita dificuldade, e eu queria voltar ao tema rapidamente, essa questão da necropolítica de segurança pública, que tem um alvo principal, que tem sobretudo, um alvo preferencial, que é a jovem Juventude negra. Juventude negra do Rio de Janeiro. É o alvo preferencial. Quando um governador diz que vai dar tiro na cabecinha na favela, nós sabemos que a sociedade ela é permeada por pessoas que praticam crimes, eventualmente. Ela é permeada, mas em momento algum ele disse que voltaria os canos das pistolas, dos fuzis, para as cabecinhas de pessoas que moram na Zona Sul, ou para o próprio secretariado dele, que boa parte está preso. Em momento algum, ele disse que apontaria para as cabecinhas do seu próprio secretariado, que estão sendo acusados de crimes. E os crimes previstos no ordenamento jurídico são crimes já conhecidos, né? Exatamente. O que eu quero dizer é que o sistema tem preferencialmente um público que é o público jovem e negro do Rio de Janeiro. Marisa Gáudio,
Obrigado. Marisa Gáudio, nossa querida amiga aí. Quero agradecer as palavras, o gesto e a presença do Antônio Fabrício lá de Minas, deixar o meu fraterno abraço, dizer que a Anacrim está absolutamente à disposição e voltar a essa questão, Humberto, tanto, seja da injúria racial, descrita lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, seja o crime de racismo, descrito na Lei 77/89, em qualquer modalidade dessa ofensa ao ser humano, as pessoas devem denunciar, as pessoas devem procurar os seus direitos, e nós temos aqui grandes possibilidades, Humberto. A possibilidade de unir instituições, de unir iniciativas e já pegar algo que está construído a partir desse trabalho que você desenvolve há muito tempo e agregar a esse trabalho um escudo de proteção, agregar a esse trabalho um escudo de defesa jurídica através da jovem advocacia negra. Criar um sistema em que comissões de jovens advogados negros defendam principalmente essa causa, apoiados por todos aqueles que querem defender essa causa. Por exemplo, nós temos em todas os nossos conselhos estaduais, estamos em 18 estados da federação, da Anacrim, nós temos em todos os conselhos uma comissão da mulher criminalista. Não pense você que nessa comissão não atuam diversos homens, porque cada vez mais os homens ingressam na causa, defendem a causa não por oportunismo, não por modismo, mas por princípio, por acreditar que é uma causa justa, uma causa paritária, de entregar à mulher o seu devido lugar e espaço na sociedade. Portanto, o que nós temos que fazer é criar essa comissão, aproximar as comissões e fazer com que essas comissões efetivamente trabalhem e produzam. Produzam o quê? Produzam um sistema de defesa para o exercício da causa. A causa precisa ser mais defendida. Precisa que esses jovens advogados se sintam protegidos para exercer mais. Humberto, por que esses jovens advogados não atuam tanto assim? Porque eles se sentem desprotegidos. Esse é o fato. É verdade. E isso tem sido... Não, eu só queria dizer que isso tem sido uma das orientações do nosso presidente Luciano Bandeira, que ele sempre fala que está seguindo o Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal, de aproximar as comissões trabalharem em conjunto. Eu tenho trabalhado com muitas comissões da OAB e isso cada vez uma realidade. E agora, com esse sistema aqui, a gente vai andar muito mais. A gente tem andado muito com esse sistema novo dessa comunicação remota aí. Então vai ser bom. Essas duas lideranças citadas por você, eu sou até suspeito para falar. O Luciano Bandeira é meu amigo há aproximadamente 30 anos. 30 anos de amizade. Luciano Bandeira. A Anacrim nasceu dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ainda na gestão do presidente Felipe, né? Recebeu o incondicional apoio do presidente Felipe, e aí ele estava, então, estava naquela transição, eleição para o Conselho Federal. Hoje nós temos o incondicional apoio do presidente Felipe Santa Cruz no Conselho Federal e o apoio integral do presidente Luciano Bandeira aqui no Rio de Janeiro, na nossa seccional do Rio de Janeiro. Portanto, nós estamos muito apoiados, porque, para quem não sabe, nos assiste, uma das regras estatutárias da Anacrim é que para você ser membro da Anacrim, seja homem ou mulher criminalista, você precisa ter uma inscrição válida, regular, na Ordem dos Advogados, ou seja, a nossa entidade mãe, nós somos filhos da Ordem dos Advogados do Brasil. Só que temos uma vertente muito específica, muito exclusiva, que hoje sofre todo tipo de discriminação, que hoje sofre todo tipo de ataque, seja do Ministério Público, seja do governo federal, seja da magistratura e de parcela da sociedade, que nos vê como criminosos, que nos vê como advogado de bandido também é bandido, e nós temos que desmistificar essa ideia, porque amanhã ou depois qualquer pessoa pode praticar um crime e todo mundo vai precisar de um advogado, de um defensor. Olha o Moro aí. O próprio Moro precisou. Né? Olha, o que seria da presidência, da atual presidência da República sem advogado, especialmente advogado criminalista? A família inteira precisa de criminalista. Engraçado que eles atacam a advocacia criminal e a advocacia como um todo, o tempo todo, atacam a ordem dos advogados, atacam o presidente Felipe, mas essa família precisa mais de advogado criminalista do que precisa de alimento, do que precisa de ar. De ar para respirar. De ar para respirar. Eles precisam de crime. Sem um advogado criminalista, estariam todos presos, todos. Só não estão presos justamente porque
existem advogados para defender, não ao crime que supostamente eles são, mas para defender o direito de defesa. Porque se o juiz quer julgar e se o promotor quer acusar, faz necessário para completar a relação jurídico-processual que um defensor defenda. O defensor é o advogado. Portanto, é fundamental que essa relação se estabeleça com igualdade, com isonomia, com respeito recíproco. Agora, voltando à questão racial, à questão da discriminação, à questão do racismo, eu acho que essa nossa conversa foi fundamental, foi extraordinária, para nós podermos aproximar as ideias, as pessoas, e podermos travar uma luta mais justa. Que seria a luta mais justa? De nós podermos colocar um campo de defesa, uma linha de defesa para essa jovem advocacia negra que está sendo dizimada, está sendo humilhada e que está tentando lutar por uma causa, mas sem o devido suporte. Porque, às vezes, a OAB é muito grande para cuidar de todo mundo e precisamos de questões de associações para defender questões mais específicas. E a Anacrim está aí para isso, entendeu? Eu vou aproximar também com a ANAN, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, que foi iniciada há cerca de menos de 2 anos por um jovem advogado, Estevão, e ele tem... Mas eu acho que 2 campos que eu sempre achei que, na questão das relações raciais, precisam, na advocacia, serem reforçados. A questão dos habeas corpus, né? De fazer o que você denominou de a gestão dos processos e dessa coisa. E a questão do dano moral. Porque o dano moral no campo criminal é uma coisa que eu fui advogado, ainda sou, na questão do caso do Tiririca, da Sony Music, que é o maior caso de dano moral do racismo, que já chegou a R$500 mil quando estava no 1 a 1, e que nem os americanos jamais conseguiram uma indenização por dano moral na racial, quanto uma empresa americana por racismo. E aqui o dinheiro está para sair para lá. Ele começou com outras entidades e muitas desses escritórios que fazem, tipo SOS Racismo, eles são montados em cima de financiamentos de agências como Fundação Ford, e aí duram 2 anos. Aí quando acaba, e a ONG fica lá, acaba e os processos continuam lá. Então eu vim com o meu escritório, que é um escritório modesto, e o Instituto de Advocacia Racial, recolhendo muito desses casos que ficaram abandonados e andaram aí. Esse foi um deles, do caso do Tiririca aí. Mas o dinheiro está... Só que se eu mandar o dinheiro, ele hoje vai para o fundo de defesa, aquele fundo público de direito difuso, e aí não tem carimbado, vai para todo mundo. Mas então, eu não sei se a gente tem mais uns minutinhos, eu queria deixar você totalmente à vontade para falar o que você bem desejar. Daqui a pouco, são 20 horas, daqui a pouco deve ter mais uns 4 ou 5 minutos, e você fica à vontade. Eu gostei muito desse início de parceria, quero dizer que isso é um dos principais problemas, e eu vou, sim, fazer a junção desses temas. Isso dá um baita de um webinar, e a gente faz um webinar logo nacional, para ver quais são as dificuldades dos jogos advogados e, principalmente, tentar esse apoio que se possa fazer toda era muito viável, porque se você não colocasse lá o que a gente pedia, disseram que era censura, mas era só uma nota de contextualização para as graves ofensas raciais que estão incertas nos livros que você precisava. Olha, não pode xingar o seu coleguinha aí. E tem lá uma nota de contextualização no livro de Monteiro Lobato para Caso da Onça. E ela disse, olha, se você reintroduzir o racismo na sala de aula, ele vai se proliferando. E aí, quando ela falou que ela estava dirigindo a SECADI, que era a Secretaria de Assuntos de Diversidade Racial, no Ministério da Educação, aí eu caí matando lá, e foi um bom... que acabou de ser julgado também no Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, talvez a gente pudesse também pensar em fazer com a Anacrim entrar nos amigos da Corte das questões raciais e desenvolver a tese, essa tese que meu filho
sustentou, com base, inclusive, do livro do Wallace, que ele publicou, estava vendo o artigo hoje, o nome do artigo é o Supremo Racial, o Supremo Tribunal Racial, e eu estou muito satisfeito que ele publicou no Jota. Mas a gente podia fazer, talvez, alguns amigos da corte em conjunto, como daqueles que eu estive na presença de vocês, criminalistas lá, 41, ADC 41, 43 e 51, e acabou que o ministro não aceitou o IARA. A gente fazia um pool de entidades com o aspecto do impacto desproporcional dessas coisas na população negra. São as ADCs 43, 44 e 54. A Anacrim foi amiga da corte nessas ADCs, com muita honra, muito orgulho. Lutamos por essa causa. Acabamos logrando êxito aí, junto com diversas outras instituições sob a liderança da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a Anacrim está inteiramente à disposição justamente para isso, para criar essa barreira, esse escudo de proteção para essa jovem advocacia negra, que é uma advocacia que sofre duplamente. Primeiro, o jovem advogado já sofre pela inexperiência, pela falta de oportunidade. O jovem advogado negro sofre pela inexperiência, pela falta de oportunidade e pelo preconceito racial. Portanto, não há mais espaço para nós ficarmos debatendo tão somente no plano das ideias, Humberto, meu querido amigo. Nós temos sim que partir para a questão de defesas judiciais daquilo que deve ser denunciado a todo tempo, que é o racismo estrutural do Brasil. Então, não há mais como, em pleno século XXI, a gente continuar lidando com essa questão de forma tão passiva. Nós temos, sim, que reorganizar essa ideia, ressignificar essa postura de exclusão dos jovens, sobretudo os jovens negros. Temos que rever o que está posto no Estado do Rio de Janeiro, essa necropolítica de extermínio de jovens negros, como sendo uma política pública de segurança, ou política de segurança pública, absolutamente equivocada, absolutamente fascista, e nós não podemos permitir que isso se torne algo natural, nós não podemos naturalizar isso de forma alguma. Essa é a proposta que eu trago para você nesse encontro de hoje, de usarmos a união para nos fortalecer e fortalecer institucionalmente essa luta, esse debate, de podermos contribuir com a Anacrim, criando um escudo jurídico de defesa para as questões criminais que envolvam o racismo. Quero te agradecer profundamente esse convite, está se esgotando nosso tempo aí, acho que vai acabar já já. Dizer que foi... Você não me avisou ainda não, quando avisar a gente dá até logo, mas não está aceita a proposta, a gente vai trabalhar em conjunto, sim, e vamos depois somar quais são as suas 18 estaduais com as minhas 18 da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, para poder ver onde é que está faltando e entrar, e talvez fazer uma grande convocação para essa campanha dos 30% das cotas no Conselho Federal. Acho que a gente podia fazer logo uma grande mobilização, porque isso vai trazer um monte de jovens advogados para dentro do sistema da OAB, e que estão excluídos também de ocupar cargos no Conselho. Nós temos muito poucos conselheiros negros, e eu acho que é a hora, mais do que chegada, da gente partir para esse embate. Enfim. Humberto, meu amigo, você tocou em um ponto fundamental que diz respeito à jovem advocacia. Eu repito, a jovem advocacia ela tem muita dificuldade, porque, primeiro, sofre muitos preconceitos por serem jovens, por não terem experiência, pelo campo das oportunidades está muito restrito na advocacia. Nós somos muitos advogados no Brasil, né? Então, só que nesse campo de perspectiva, o jovem advogado negro sofre, ele sim, uma dupla discriminação pelo fato de ser jovem, pelo fato de ser inexperiente, consequentemente, e pelo fato de ser negro. Então, essa é a questão estrutural que nós temos que enfrentar. Acho que toda a questão racial, toda a questão de racismo deve ser o tempo todo levantada. Olha, vai fechar em 10 segundos. Avisando então, aqui. Para agradecer. Grande abraço. Um grande abraço. Estamos muito juntos. Fechando cada vez mais. Depois a gente se fala inbox para levar isso